Com a colheita a todo vapor nas chamadas áreas super precoces, os produtores estão bastante otimistas com a qualidade dos grãos apresentados nos primeiros dias de colheitas e também com a superprodução que deve superar significativamente a safra do ano passado. Você vê aqui é um grão amarelo bem forte, bonito. Essa área que não pegou aquela chuvarada que nós tivemos para trás, ela não estava madura ainda, né? Pegou a chuva, mas não estava madura. Então ela está no ponto exato de colheita, né? Está aqui na casa de 15 de umidade, mais ou menos, 15, 16. Então está excelente para colher. Um dia muito bom, um dia gostoso, então está excelente. Somente aqui em Jataí temos uma área equivalente a 260 mil hectares de área plantada de soja. Somente nessa propriedade, pelo menos 240 hectares foram plantados dessa chamada safra super precoce. E esses grãos apresentados aqui deverão ser somados a pelo menos 20% de crescimento na produção, se comparado à safra do ano passado. Está nos surpreendendo já na super precoce e deve continuar assim na soja de ciclo intermediário e tardio, né? Então eu estou acreditando e nós estamos muito confiantes que a produtividade vai ser alta aqui esse ano, né? Entre 25% e 30% acima do que estava o ano passado. Ao contrário da safra passada, de acordo com o engenheiro agrônomo Jair Barraque, o clima foi o principal fator que contribuiu para essa superprodução nesse ano. O grande período de chuvas foi o que fez com que os grãos se desenvolvessem. E isso se reflete também nos valores comerciais da soja, que devem ser bastante positivos para quem já está colhendo. Agora, Jair, o que mais contribuiu para a qualidade dessa safra apresentada nesse ano? É o regime de chuva, muito melhor distribuído que o ano passado. Em janeiro, nessa mesma época do ano passado, de janeiro, nós estávamos numa seca terrível, foi quase 30 dias de sol. Então isso prejudicou demais que a soja estava no enchimento de grão. Agora não, nós estamos talvez no regime de janeiro mais chuvoso dos últimos tempos, né? E pegou a soja bem, o enchimento do grão com água. A planta bem nutrida, os fungicidas todos aplicados na hora certa, então contribui para uma produção boa. Isso, nós temos aí uma superprodução. Se comparado ao ano passado, superou todas as expectativas? Toda expectativa, muito melhor do que o ano passado. Todos os agricultores que estão colhendo nesse momento estão satisfeitos, porque está uma produção boa e um preço bom, né? Essa soja super precoce entregue até dia 30 de janeiro está com um preço maravilhoso, né? Está na casa de R$ 75. Então nunca tivemos isso também. Com todo esse resultado positivo apresentado já na colheita da soja, uma boa expectativa também já se forma em torno da safrinha. Nessa propriedade, por exemplo, o proprietário já optou por realizar o plantio. Você vê o milho que está plantado aqui em cima dessa lavoura hoje, é dia 22 de janeiro. O milho que está sendo plantado aqui vai florescer em 20 de março, que é também considerado para nós um mês muito chuvoso. Então, se você entra com o florescimento do milho com chuva, você já, por si só, já garante uma produtividade alta. Ou seja, a expectativa de superprodução na safrinha também existe? Nós estamos torcendo muito para isso. A gente está torcendo para que o clima prolongue um pouco mais, né? Chova até maio, mais ou menos, né? Então, aí nós estamos garantindo 2 safras show. Contudo, para quem ainda não está colhendo, existem alguns cuidados que devem ser tomados para que essa boa produção seja garantida em toda a região e os riscos de pragas ou atrasos na safrinha sejam eliminados. Então, a recomendação agronômica que a gente dá é que o produtor tenha pelo menos uma parte da sua área nessa modalidade, nessa cultivar super precoce. Por quê? Vamos pegar como exemplo aqui essa propriedade. Eles já estão colhendo, a outra soja ainda está verde, vai esperar 20 dias ainda para colher a outra. Então a outra vai ser colhida lá para meados do mês de fevereiro, né? Quando for colher lá, o milho aqui já está grande já, né? Então desafogou, não apertou a colheita com as máquinas, está colhendo tudo na hora certinha. A plantadeira está vindo tranquila, com calma e plantando milho. Então quando for plantar lá, aqui já desocupou uma grande área. Por isso que eu tenho orientação para que o produtor faça isso. Sempre utilize uma parte para a soja super precoce, porque você abre o plantio com ela. E aí o produtor economiza em fungicida. Aqui só tem 2 aplicações de fungicida, né? Tem percevejo e uma de lagarta. Então praticamente é um custo muito barato.
né? Porque como você planta primeiro, a pressão de doença é muito grande. Pelo contrário, de agora para frente começa a alta pressão de ferrugem, porque nós tivemos muita chuva, agora sol, a tendência é que esporule muito a ferrugem e aí começa a se espalhar cada vez mais. Todo dia tem foco novo de ferrugem na região, né? E essa soja, ela escapa do período da ferrugem, porque por ela ser uma soja de 100 dias, com 90 ela já está pronta, então não dá tempo, e é plantado cedo, não tem ferrugem na área ainda. É uma vantagem fantástica. E para quem ainda não plantou ou ainda não colheu nessa super precoce, essa ferrugem é uma preocupação, Jair, aqui na nossa região? É uma preocupação enorme. A ferrugem, ela ainda é a maior causadora de perda de produtividade nas lavouras do Brasil inteiro. Então ele é muito complicado. Vocês vão ter a oportunidade de ver que região que plantou mais tarde, como Rio Verde, Montevidéu, que tem sojas mais tarde, vocês vão ver a pressão de ferrugem que eles vão ter lá, né? Porque nós vamos colhendo aqui e depois a ferrugem vai se espalhando. A gente tem ainda aqui uma vantagem que a gente planta quase tudo junto, a soja. Então, todo mundo aplica os fungicidas mais ou menos na mesma época. Então, você não tem muito avanço da ferrugem, né? Quando você tem sojas plantadas em diferentes épocas, é terrível. O pessoal vai colhendo e a ferrugem vai espalhando. E aí está na hora da ferrugem, é o momento dela, todo ano é assim. Chega nessa época mais chuvosa, ela se espalha mesmo, né? Então, e essa soja super precoce, além dela ser altamente produtiva, você escapa da ferrugem. Isso, vale ressaltar que o investimento em fungicidas deve ser feito também, né? Exatamente. Normalmente, nessa soja de 100 dias, nós fazemos 2 aplicações de fungicida apenas. A gente retarda um pouco a primeira aplicação, porque não tem pressão de doença, e depois a gente entra com um fungicida e entra com outro depois de 15 dias e fecha o ciclo, porque com 90 dias está com o ciclo fechado. Então, antigamente, você não plantava essa soja porque você não tinha super precoce produtiva, né? Hoje a super precoce produz tanto quanto as de ciclo médio. Então não tem muita razão para você não plantar esse cultivar, você tem que apostar muito nela mesmo.